Fala, Fogão! O CT do Botafogo, o futuro CT do Botafogo, quem sabe um dia, enfim saindo do papel, voltou a ser assunto nesses últimos dias, conforme você bem sabe. Primeiro de modo positivo, quando a Greenleaf, empresa responsável pelo plantio da grama, informou que tinha concluído esse procedimento no campo 3 e de que em breve faria a mesma coisa no campo 1 e 2. Foi uma notícia muito celebrada pela torcida porque mostra um avanço, um progresso em relação a centros de treinamento. Só que como botafoguense não tem lá muito direito de ficar satisfeito por muito tempo com uma notícia positiva, já no dia seguinte veio aquele banho de água fria. E que água fria, vou falar para vocês. Foi falado que depois de concluir o plantio da grama nos campos 1, 2 e 3, a obra deve parar, porque o Botafogo não tem recurso para poder dar sequência. Ou seja, nem para 2021 o CT deve sair. Vale lembrar que essa história do CT começou em 2017, quando foi aprovado pelo Conselho Deliberativo a compra do Espaço Lanier pelos Moreira Salles. Uma notícia muito celebrada na época, todo botafoguense ficou satisfeito com isso. Veio 2018, nada de CT. Veio 2019, nada de CT. 2020, nada de CT. E agora talvez nem em 2021 tenha o CT, enfim, sendo utilizado. O Botafogo sempre alega que não tem dinheiro. E aí, por conta disso, eu me dei o trabalho de pegar o balanço de 2018 e o balanço de 2019, além das matérias que saíram sobre os orçamentos aprovados pelo Botafogo ao final de cada ano, desde dezembro de 2017, para poder ver de que maneira o Mais Botafogo fez essa gestão orçamentária, projetando o orçamento para a temporada seguinte e fazendo a gestão desse orçamento ao longo da temporada, onde a gente tem a informação bem detalhada no balanço de 2018 e 2019 que já foram liberados. O balanço está lá no site do Botafogo, na parte de transparência, tá? A informação dos orçamentos que foram aprovados em conselho também está em matéria no Globoesporte.com, em qualquer site aí que você procurar, no Google, Orçamento Botafogo 2000 e tanto, vai estar lá a informação. Então, tá, para quem quiser saber essa informação, mas eu me dei esse trabalho de poder fazer uma avaliação dessas informações para poder passar aqui para vocês uma visão de como o Botafogo poderia já ter esse centro de treinamento operando se não fosse falhas de gestão orçamentária do Mais Botafogo. Vou falar tudo isso para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, alguns pedidos especiais para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp e, além disso, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. A gente agora está com uma meta de 400 inscritos, o canal é bem recente, então se você puder ajudar nesse crescimento, eu vou ficar extremamente agradecido. A respeito do tema desse vídeo, o primeiro ponto que eu quero destacar é como existe um descolamento da realidade em relação ao Mais Botafogo quando ele faz a projeção de orçamento nesses anos mais recentes. Me refiro aqui a 2018, 2019 e 2020. Porque o CT começou a ser falado em 2017, então faz sentido a gente pegar 2018, 2019, 2020, quando as promessas de utilização do CT sempre foram feitas ali pelo Mais Botafogo. Em dezembro de 2017, quando Luiz Felipe Novis, vice-presidente de finanças do Botafogo, apresentou o orçamento da temporada 2018, o Botafogo previa ter uma arrecadação na temporada de 2018 na ordem de 204 milhões de reais. Pegando o balanço consolidado daquela temporada, o Botafogo fechou com 175 milhões realizados. Uma diferença aí para baixo de quase 30 milhões de reais. Ou seja, foi projetado 204, foi realizado 175. Foi fechado com um prejuízo aquela temporada de 17 milhões de reais. Quando na projeção, na apresentação para o Conselho Deliberativo, previa-se um superávit, fechar no azul a temporada de 2018. Obviamente isso não aconteceu, o prejuízo foi de 17 milhões de reais. Um outro ponto ainda que vale destacar sobre essa reunião do Conselho Deliberativo de dezembro de 2017 foi que o Conselho aprovou o orçamento com ressalvas. O próprio Conselho Deliberativo não aprovava 100% as contas, as projeções feitas pelo Mais Botafogo, porque via ali que tinha furo, mas mesmo assim aprovou o orçamento. Porque o Botafogo, quando monta os seus orçamentos, sempre coloca que vai terminar em 6º lugar, em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, que vai até as oitavas de final, quartas de final da Copa do Brasil. Só que a gente não monta times para isso. Então você projeta um orçamento onde você tem um time capaz de te entregar um certo resultado esportivo, mas você não consegue realizar aquilo. Além disso, você também não consegue realizar a projeção com patrocínios.
O Botafogo há muito tempo não consegue ter boas arrecadações com patrocínios. A última vez foi por conta da Caixa Econômica Federal, que tinha um patrocínio ali na ordem de 10 milhões de reais por temporada. Fora isso, o Botafogo sempre está muito abaixo do que projeta arrecadar com patrocinador. Um último destaque sobre 2018 é que Luiz Felipe Novis, na ocasião, ele falou o seguinte, que se o Botafogo passasse por 2018, a gente ia ter galgado passos importantíssimos, porque de 2019 em diante a expectativa era a melhor possível, a coisa ia melhorar, a situação ia melhorar, seria o ponto da virada. Obviamente isso mais uma vez não aconteceu. Então é mais uma promessa de alguém que integra o Mais Botafogo que não se concretiza. Mais uma, a gente está cansado dessas promessas que acabam não virando realidade. Mas trazendo agora para dezembro de 2018, janeiro de 2019, quando foi aprovado o orçamento de 2019. Aqui a gente entra num absurdo que é completamente fora da realidade. Naquela ocasião, o orçamento projetado para a temporada de 2019, se de 2018 já não foi realizado, 2019 então não tinha nem como passar perto. O Botafogo projetou um orçamento de 250 milhões de reais. Lembrando que para 2018 foi 204, certo? Para 2019 foi 250, com projeção de 77 milhões de reais em venda de jogadores. O Botafogo projetava ainda terminar em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil, enfim, um ótimo desempenho esportivo, né, para poder garantir vaga aí em Libertadores e tudo mais. Obviamente isso não aconteceu porque a gente brigou para não cair. Gastou muito dinheiro com vários jogadores que nunca deveriam ter vestido a camisa do Botafogo, verdade seja dita, e a gente não conseguiu nem chegar perto dessa arrecadação aí que foi projetada para 2019. O realizado em 2019 foi de 202 milhões de reais, ou seja, uma diferença daquilo que foi projetado de 48 milhões. O Botafogo esperava um superávit, fechar no azul em 2019, na ordem de 72 milhões de reais, e fechou com prejuízo de 21 milhões. Ou seja, 2 anos seguidos em que o Mais Botafogo projetou fechar no azul, 2018 e 2019, e a gente fechou com prejuízo de 17 milhões em 2018 e 21 milhões em 2019. Você vê que existe um descolamento muito grande da realidade. Para essa temporada de 2020, a projeção de orçamento é de 229 milhões. Claro que o Mais Botafogo não tinha como contar com uma pandemia. Naturalmente, quando o balanço de 2020 for divulgado, né, for consolidado ali e for publicado lá no canal de transparência do Botafogo, a arrecadação vai ser muito prejudicada. Porque torcida não pode ir ao estádio, você tem uma série de quedas de arrecadação, mas você também vai ter alguns pontos que vão ser falhas do Mais Botafogo, independente da pandemia. Por exemplo, o Rotenberg ficou prometendo, desde que assumiu a pasta comercial e marketing, de que ia trazer para 2019, só para o ano de 2019, 20 milhões em patrocínio no uniforme. Não é patrocínio de estádio, placa publicitária, não. No uniforme. Até hoje, o Botafogo não conseguiu chegar nem perto dessa arrecadação, tá? Juntando 2019 e 2020. Ele prometeu para 2019 20 milhões e a gente fechou naquela temporada de 2019 com patrocínio de uniforme abaixo de 5 milhões de reais. Essa informação está no balanço do Botafogo. Então o Mais Botafogo, em vários aspectos de projeção de orçamento e de gestão orçamentária, né, além obviamente do trabalho de captação de novos recursos, de fazer dinheiro novo, eles vão falhando. E à medida que eles vão falhando, somando isso também a falha de contratação de jogador, que gasta muito dinheiro à toa, o Botafogo deixa de ter dinheiro disponível para poder fazer justamente investimentos no CT. No balanço do Botafogo, inclusive, 2018 e 2019, você não vê uma mísera linha sobre investimentos na estruturação do centro de treinamento. Aí tem mais de 1.300.000 gastos com despesas gerais e administrativas. Despesas gerais e administrativas. Tá lá, coluna centro de treinamento. Despesas gerais e administrativas, R$1.372.000 reais. Tá lá no balanço do Botafogo. Eu não estou inventando número nenhum. Essas informações estão divulgadas no balanço do Botafogo. Balanço esse publicado pelo próprio Botafogo. Então a gente tem lá coluna centro de treinamento, com uma despesa dessa geral e administrativa, que não tem nada a ver com obra, tá? Não tem nada a ver. E você não vê uma mísera linha. Uma mísera linha. Além de fazer uma projeção errada de orçamento, e além de gerenciar mal esse orçamento ao longo da temporada, o Botafogo não fez esforço nesse período para poder ajudar a tirar o CT do papel. Essa é a grande realidade. O Botafogo simplesmente cruzou os braços,
deixou os Moreira Salles fazerem o investimento lá e mesmo assim não coloca, o Botafogo não coloca um mísero real para poder ajudar a tirar o papel. Cara, não precisa ser uma fortuna. Que o Botafogo deixasse de gastar contratando um jogador que não vai vingar, que todo mundo sabe que não vai dar em nada, mas que deixasse de gastar esse dinheiro, sei lá, 500 mil reais por mês. Que o Botafogo tivesse 400, 500 mil reais por mês para poder investir na estruturação do CT. Que ele fizesse a parte dele e que não simplesmente cruzasse os braços e agora, por exemplo, o Montenegro falasse para o canal Botafogo Tradição de que para ele, o Botafogo tinha que devolver o centro de treinamento para os irmãos Moreira Salles. Então, para o Montenegro, que faz parte do comitê gestor, o Botafogo tinha que devolver. O Botafogo simplesmente está forçando uma barra para os Moreira Salles assumirem o restante da obra, sempre argumentando que o Botafogo não tem dinheiro. Não tem dinheiro ou não tem interesse? Porque na projeção de orçamentos, sempre constava lá que o Botafogo ia operacionalizar o CT, ia gerar receita com o CT. Como que vai fazer isso se o Botafogo não faz a parte dele de tirar um mísero real, tá, da própria conta do Botafogo, por mais difícil que seja a nossa situação? Se a gente pode gastar trazendo um Kelvin da vida, porque se gastar 100 mil reais foi barato, se a gente pode fazer isso, então o Botafogo pode sim pegar uma parte do dinheiro que está gastando contratando essas tralhas aí, para poder botar no CT e operacionalizar de fato esse CT. Então, quando a gente pega orçamento de 2018, orçamento de 2019, orçamento de 2020, você começa a ver que o Mais Botafogo tem falhas de gestão orçamentária, tanto na projeção quanto na gestão efetiva dos recursos que estão entrando no Botafogo, que é brincadeira. Você cruza os braços, forçando uma barra para que o CT só saia do papel de fato se os Moreira Salles assumirem a bronca. E vou falar para você, no balanço do Botafogo de 2019, consta lá que o Botafogo deve para o João Moreira Salles e para o Walter Moreira Salles algo na ordem de mais de 50 milhões de reais. Então o Botafogo já deve uma grana violenta para os irmãos Moreira Salles. E ainda assim, não busca fazer um esforço, tá, enxugando despesa daqui, enxugando despesa dali, porque tem muito gasto desnecessário no Botafogo. No balanço do Botafogo, você vai vendo ali o que tem de despesa, você vê que tem gasto desnecessário ali, que dá para enxugar daqui, enxugar dali, vai deixando de gastar certas coisas e vai começando a alocar aqueles recursos, e isso é gestão orçamentária bem feita, para que você possa ter dinheiro para fazer algo que é extremamente necessário. Com base nos números que a gente tem aqui disponíveis, de orçamento projetado, de balanço divulgado, o Botafogo dá toda a pinta de que está forçando essa barra, de que vai deixar os Moreira Salles chegarem num ponto que realmente vão ter que chegar e falar, olha, o Botafogo não vai fazer, porque eles estão forçando a barra para não fazer. A gente vai ter que chegar e vai ter que concluir. Então o Botafogo dá toda a pinta de que está forçando essa barra. Nesses anos todos, a gente não viu fazer um trabalho de enxugar despesa, enxugar custo. Tem muita coisa que pode ser enxugada, muita coisa. O balanço de 2018 mostra isso, o balanço de 2019 mostra isso. O Botafogo fez sim um esforço para essa temporada de 2020 de enxugar muito a folha salarial do time profissional. Isso a gente viu, um esforço no fim da temporada de 2019 de você liberar jogador, de você mandar um monte de cara embora que não tinha que estar no Botafogo, tá? A gente sabe muito bem disso. E o Botafogo conseguiu fazer isso na transição 2019 e 2020. Mas ao longo da temporada de 2018, 2019, olha quanto dinheiro o Botafogo gastou, tá? E nessa temporada segue gastando com alguns jogadores que não deveriam ter sido contratados, porque tem uma péssima gestão de elenco, planejamento de elenco no Botafogo é horroroso, e a gente gasta muito dinheiro à toa. A questão do Kelvin é um belo exemplo disso, né? Ah, contrata, se der errado, tanto faz, foi mais barato que o Fernando. A gente gasta lá uns 100 mil reais, mas tanto faz, né? Você pode gastar 100 mil reais com um cara como o Kelvin, que é contratado mesmo a torcida dizendo não contrata o cara, mas você não pode enxugar despesa, enxugar custo, para você ter ali uma folga de orçamento e você fazer investimento na estruturação do CT. Nitidamente o Botafogo está forçando uma barra para poder ver se os irmãos Moreira Salles acabam assumindo a obra e finalizando isso para o Botafogo de fato ter o CT. Porque se depender do Mais Botafogo, o CT não sai. O CT simplesmente não sai. As falhas de gestão orçamentária do Mais Botafogo é que levaram a gente a não ter o CT em 2018, 2019 e 2020. Essa história de que falta dinheiro, a gente sabe que o Botafogo está no buraco.
Mas falta dinheiro, primeiro, porque não tem um bom trabalho comercial de marketing, verdade seja dita, a gente não consegue gerar dinheiro novo, tá? O Ricardo Rothenberg aí promete e nada traz, e quando traz são patrocínios muito pequenos, essa é a grande realidade. A gente tem um problema gravíssimo de não enxugar despesa e custo, tá, do clube, o Botafogo gasta muito dinheiro à toa, tem um problema gravíssimo de montagem de elenco, gastando dinheiro pra caramba com os caras que nunca deveriam nem pisar em General Severiano. Quanto dinheiro o Botafogo não gastou com o time de 2019? Quanto dinheiro o Botafogo não gastou nesse ano, tendo 5 laterais direitos no elenco, 5 laterais esquerdos, agora tá querendo encher de cabeça de área. Enfim, tem muita contratação que é feita que não deveria acontecer. Tem muito dinheiro jogado fora à toa. O Botafogo não prioriza o CT. Essa é a grande realidade. O Botafogo não prioriza a finalização do CT. Porque você poderia se forçar colocando no orçamento que a gente vai ter lá 500 mil reais por mês destinados ao CT. Só um exemplo, 500 mil reais por mês destinados ao CT. Então a gente monta o nosso time profissional considerando que 500 mil reais por mês vão ser destinados para o CT. Ponto. O Botafogo não faz isso. Você não vê no balanço do Botafogo uma mísera linha falando sobre isso. Não vê. Então o Botafogo está forçando sim essa barra. Essa é pelo menos a minha avaliação depois de olhar os orçamentos projetados para 2018, 2019 e 2020 e também o balanço divulgado pelo próprio Botafogo do ano de 2018 e do ano de 2019. Essa é a minha avaliação. E você, Fogão, qual é a sua opinião? Você concorda comigo que o Botafogo está forçando essa barra para os Moreira Salles assumirem a obra e eles fazerem todos os investimentos? O que, na minha opinião, é uma sacanagem sem tamanho, porque os caras já fizeram um investimento muito grande e o Botafogo tinha a obrigação, moral inclusive, de fazer a parte dele. Mas o que esperar, né, do mais Botafogo? Enfim, deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp e se não for inscrito ainda, peço por gentileza que se inscreva. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.